O Brasil era, sei lá, os militares pegaram o Brasil era 68ª economia do mundo. O Brasil era uma república de banana mesmo. Assim, você pode reclamar dos militares, mas eles tiraram o Brasil dessa posição, sei lá, 60ª posição, para devolver o Brasil na 8ª como 8ª economia do mundo, com vários problemas nesse processo. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Gente, estão rindo esse negócio. Uma discussão grande que está tendo e que vai chegar no Brasil mais cedo ou mais tarde, eu acho que vai chegar durante o governo Lula, é a ideia do UBS, da Renda Básica Universal. Essa é uma discussão que eu digo que vai chegar porque ela já está a todo vapor, em pleno vapor, foi experimentada na pandemia, na prática, e ela já está em pleno vapor nas discussões dos fóruns econômicos mundiais, da AVOA e o caramba, e eu acho que é capaz, tá? Isso é uma grande cartada política do Lula, inclusive, é capaz do Brasil adotar uma versão, em algum momento, da Renda Básica Universal. Então, assim, esses caras, eles realmente acreditam nisso. Vários deles acreditam nisso, e acreditam pelas razões que o Keynes deu lá atrás, que é muito melhor para o político, né, dizer que vai fazer alguma coisa do que o político dizer, não vou me meter na economia, claro, e vou deixar... a crise é crise, o que eu posso fazer? Tem que deixar a economia se recuperar. Porque a MMT prega abertamente que você pode imprimir dinheiro, que isso em algum momento vai levar à inflação, mas que aí você sobe taxa de juros e sobe impostos. Então é uma dinâmica perversa, porque quando você retira todo o dinheiro, e aí eu ia nessa linha, quando você retira o poder de compra da população e das empresas, como é que eles esperam pagar a tal da renda básica? Da onde vem o dinheiro? Eu acho que mais cedo ou mais tarde esse sistema explode novamente, como explodiu de podre, ruiu de podre por dentro da União Soviética. Eu tenho dificuldade de enxergar na minha cabeça. Da onde eles acham que vem? Vou imprimir dinheiro. Beleza, mas o mundo está estruturalmente com taxas de inflação mais alta. E aí? Chega um momento... E aí? Da onde vem isso? Não, é o filtro de linha conectado nele mesmo, né? É isso. Vai dar ruim. Não, eu sem dúvida nenhuma, eu partilho da sua opinião, mas eles não partilham, eles acham que é uma boa ideia e que politicamente é muito poderoso. E eles não estão errados da questão principalmente que a bomba não estoura no seu colo sempre, né? A bomba, muita gente pensa que a Dilma, a gente até falou aqui hoje, porque a Dilma ferrou a economia, mas não foi a Dilma. A explosão dos gastos públicos começou no próprio governo Lula. Na verdade, no próprio governo Fernando Henrique começou uma nova explosão de gastos públicos que se mudou de patamar, obviamente, no governo Lula. Ele deu uma sorte danada daquele momento de tanto demográfico quanto do ponto de vista de crescimento chinês, exportação de commodities, etc., boom das commodities, e, portanto, ele teve uma arrecadação que cresceu, mas não teve nenhum momento do governo Lula onde ele tenha feito um corte de gastos e um equilíbrio fiscal. Ele simplesmente aumentou a receita. Teve a sorte de ter a receita aumentada. Mas a conta começou a chegar no governo Dilma, a Dilma agravou o problema, achando que ele seria a solução, mas repara, o recall da população com o governo Lula, principalmente das populações mais humildes, o recall é positivo. Recall é positivo. Sim. As pessoas falam, não, o Brasil está vindo bem no governo Lula. E tem muita gente, eu não vou falar das populações mais humildes, mas eu ouvi isso de muitos economistas. Não, o Lula vai ser o Lula do primeiro mandato, a economia vai bem. Pô. Você acha que o Lula não administrou bem a economia no primeiro mandato? Eu falei assim, mas é claro que não. Primeiro que todos os economistas que estão vindo são os economistas da Dilma, não são nem o Palocci, que era o grande nome da economia do governo Lula,
não está mais aí, né? Então, o médico que cuidava da economia. Então, não é... A turma vai ser a turma do Guido Mantega, do Pokémon, essa turma que está aí, pô. Turma do Haddad. É a turma que está aí. Mas, deixa eu te fazer rir um pouco. Você deve ter visto também que o Conselho Federal de Economia nomeou a Dilma como mulher economista, né? Pelos resultados práticos e excepcionais que ela deixou sob a sua gestão como brilhante economista. Meu Deus do céu. Eu liguei para a minha faculdade e falei, você quer recomprar meu diploma? Não gostei não, cara. Mas é isso. É por isso que, assim... A ocupação dos espaços ela é completa, né? Os caras dominaram. E é uma pena, porque a consequência da ocupação dos espaços da esquerda, em todos os lugares, é a destruição da credibilidade das instituições pelas quais eles passam. Então, quando eles dominam a academia científica, destroem a credibilidade da ciência, né? Medicina, etc., a Organização Mundial de Saúde, no caso dos Estados Unidos, o CDC, etc., os caras destroem. Quando dominam a imprensa, destrói a credibilidade da imprensa. Quando dominam o judiciário, destrói a credibilidade do judiciário. Dominam o Conselho Federal de Economia, destrói a credibilidade. Dominam a OAB, destrói a credibilidade. Até as Forças Armadas. Quando começam a ter a influência que tem nas Forças Armadas, destrói. Então eles vão passando como gafanhotos, destruindo a credibilidade de todos os lugares que eles ocupam. E o Conselho de Economia acabou. Pô, os economistas brasileiros se tornaram irrelevantes, cara. E mudaram de opinião drasticamente. Pô, eu fui aluno da Mônica De Bolle. Pô, hoje eu não você foi? Fui, minha professora na PUC. Você fala com ela ainda ou não? Não falo. E era uma ótima professora. Professora de micro, inclusive, eu acho. Uma das melhores que eu tive. Ela perdeu para o Jonathan Gruber, que depois foi meu professor no MIT, mas o Jonathan Gruber, que também ensinava microeconomia, e depois a gente via o que ele aplicava da microeconomia que ele ensinava, porque ele é o pai do Obamacare aqui nos Estados Unidos. Então você fala assim, porra, não é possível, o cara na prática, ele faz tudo diferente do que ele ensina, né? Mesma coisa que foi com a Mônica De Bolle. Mas ela era ótima professora, só que hoje eu vejo ela falando e falo assim, porra, não é possível. Essa não é a mesma pessoa, ela foi apoderada por uma entidade, né? Que é a tal da possessão ideológica que a gente chama. Mas a gente estava falando desse caminho perverso, e esse foi o caminho perverso, mais ou menos ele que foi o caminho que a Argentina seguiu, né, Musa? Não tem muita diferença. O caminho que a Argentina seguiu aos poucos foi esse, não foi? Por isso que eu falei, eu tenho dificuldade de entender as pessoas que realmente não conseguem enxergar esse caminho. A Argentina seguiu isso há décadas, só que ela perdurou mais tempo do que o Brasil, que felizmente ali, querendo ou não, com todas as críticas que a gente possa ter, a Fernanda Henrique, que eu tenho várias por sinal, inclusive no momento atual, especialmente no momento atual, mas querendo ou não, ali o tripé econômico, ele foi um tripé importante, né, para dar uma mínima de sustentabilidade ali que a gente vê, para mínima estabilidade da moeda, e a gente não trilhar o caminho da hiperinflação. E, obviamente, contamos com aquela sorte, né, de boom de commodities no começo do governo, no primeiro governo Lula, porque se a gente olhar, a média de crescimento do Brasil de 4,1% ao ano foi até um pouco abaixo da média dos emergentes nesse mesmo período. Então, não é que o Brasil cresceu 4% porque o Lula é espetacular e o restante do mundo cresceu 1%. Foi um boom geral. Né? Igual agora, mês de novembro, as bolsas subiram. A bolsa no Brasil subiu, então o Lula é maravilhoso. Meu irmão, olha a bolsa do mundo inteiro. Os treasuries nos Estados Unidos despencaram, as bolsas subiram. Esse é um movimento mundial. Euro, Japão, à exceção da China, tudo subiu. Então, é claro que é fácil encaixar essas narrativas, né? Mas o ponto importante é que a gente tem que olhar para a história, porque olhando a história você vê que o que está acontecendo no presente é igualzinho. A Argentina trilhou esse caminho por muitos anos, algumas décadas, e chegou no abismo fiscal, né? O Brasil ali também, até tem muito a ver com vocês devem ter discutido muito isso dentro de casa, com certeza. Por exemplo, o teu avô, ele pegou um governo extremamente endividado e uma época de mundo em que Paul Volcker subiu a taxa de juros dos Estados Unidos para 20% e logo depois México e os Estados Unidos decretaram moratória com dívida externa que foi contratada nos últimos 20 anos lá atrás.
né? Então, ou seja, a consequência chega... Ele comentava muito sobre a questão econômica, né? Porque ele pegou esse momento dos Reaganomics, que você está citando, mas ele também teve alguns outros problemas. Ele herdou muita obra já encomendada que não tinha como parar do governo Geisel. O Geisel foi muito... Porque existia uma diferença, os militares tinham esse aspecto desenvolvimentista, sim, eles expandiram muito os gastos, mas os gastos eram geralmente em infraestrutura. Então a ideia era realmente desenvolvimentista. Eu não gosto muito quando a gente pensa no PT como desenvolvimentista, porque não há investimento para desenvolvimento. Há aumento de gasto corrente e gastança com programa social, benesses e etc. Mas o meu avô reclamava que herdou do Geisel muita obra que ele não tinha como parar. Ele herdou o Reaganomics junto com o segundo oil shock, né? A segunda crise do petróleo, que foi muito pior do que a primeira. Muito pior. Muito pior do que a primeira. Então, e o Brasil, quando ele saiu do governo, o Brasil produzia 70% do petróleo que consumia, ou 50%, não me lembro mais dos números exatos, ele expandiu muito a produção de petróleo do Brasil. Mas quando ele entrou, eram coisas de 30%. Então, você entra no pior dos cenários do mundo, né? Onde você tem o gasto público e você acaba tendo uma crise, no final das contas, de balanço de pagamento. Claro, lógico. Muito difícil. Então, a saída inflacionária, e realmente ele acabou deixando o governo com a inflação muito alta, a saída inflacionária é uma consequência inevitável. É inevitável. De contratação de 20 anos atrás. Exato. Você não tem o que fazer. Principalmente diante de um cenário... se a dívida hoje americana estivesse pagando 20%, 25% ao ano, o Brasil quebrava no dia seguinte, pô. Não no dia seguinte, mas em 4 anos. Que é o Sem tempo dúvida. Exato, exato. Cara, se não me engano, o governo Geisel, 46% da economia estava na mão do Estado. Você teve aquela nacionalização da Panair do Brasil. Você teve, assim, eu tenho um podcast que chama Além do Óbvio, inclusive eu vou fazer hoje ao vivo às 7 da noite com a candidata a prefeita de São Paulo, a Marina Helena, e a gente, eu entrevistei uma pessoa lá, um cara que chama Marcelo Andrade, ele tem um canal importante também no YouTube, não sei se você conhece, que depois se você quiser eu até te mando para você ouvir, que, segundo ele, o governo militar, sob ponto de vista econômico, foi um governo de esquerda, não foi um governo de direita. Sim, intervencionismo econômico, aumento do Estado, aumento do imposto frente ao PIB, expropriação de empresas, criação de empresas estatais, mais de 500 empresas estatais com as suas subsidiárias criadas, né? Especialmente ali Metz, Geisel, aquela coisa toda. E aí a bomba estourou, né? Estourou ali no final dele, tava com o teu voo, mas é o que você falou. Qual é a bomba estourar? Nesse caso tem a ver também com segunda crise do petróleo, Estados Unidos subindo juros, dívida em dólar, que quando eles sobem juros, o Brasil quebrou. Mas é o que você falou, qual é o resultado final? Inflação, cara. Não tem segredo. Não tem outra saída. E é sempre a saída política mais tentadora. A única coisa na qual eu discordo dessa análise sobre os militares, e é muito interessante, tá? Porque o meu pai, o filho do presidente Figueiredo, ele era apaixonado pelo Roberto Campos. Então, meu pai, que era do mercado financeiro, era um ultraliberal, assim. O grande ídolo do meu pai era o Roberto Campos. Quando o Globo chegava no domingo, né, o Roberto Campos naquela época publicava no Globo, na época que ainda existia o jornal Globo, a coluna do Roberto Campos era sagrada para o meu pai. Era uma coisa assim, porra, chegou aqui quase que um pergaminho do Anjo Gabriel. E ele lia, se deliciava. Agora eu vou ler o meu Roberto Campos. Então ele sempre botava muita pressão pela abertura econômica no governo do meu avô. E ainda falava assim, pô, o erro foi ter feito a abertura política sem antes ter feito a abertura econômica, como fez, por exemplo, o Pinochet. Só que a grande dificuldade de você fazer uma abertura econômica naquele momento é que com a taxa de juros americana naquele patamar é impossível. Privatização e abertura econômica é impossível, porque você vai privatizar um ativo quando a taxa de juros do título americano está pagando 21%. Quanto vale o seu ativo? Vale zero, por definição, porra. Por definição vale zero, bom ponto. Todos os ativos. Então você tinha que encontrar, pela
se você fosse fazer, né, um fluxo de caixa descontado das empresas estatais brasileiras, você ia ter que, na prática, acabar pagando para alguém levar as empresas. Então não tem processo de privatização. É impossível você fazer um processo de privatização naquela época. Mas é interessante o ponto de vista. Não, a grande diferença é que eu acho que os militares, isso é verdade, do ponto de vista de discussão econômica. Ninguém mais hoje tem dúvida, nem os economistas de esquerda, e a forma mais eficiente de alocação dos fatores de produção é através do livre mercado. Então, uma economia cresce mais e faz mais trocas e associa fatores de produção de forma mais eficiente através do livre mercado. Pô, maravilha. Só que o processo de desenvolvimento ele é muito lento. Ele é gradual, ele é orgânico. Né? É igual uma pessoa, ela não cresce do dia para a noite. Então, se você começar a malhar sem tomar o suco, você não vai crescer. O que os militares imaginavam é: nós precisamos rapidamente industrializar o Brasil, rapidamente desenvolver o Brasil. E o mercado, o setor privado é incipiente demais para fazer isso. Então, ainda mais naquela época, né? Exato. O Brasil era, sei lá, os militares pegaram o Brasil era 68ª economia do mundo. O Brasil era uma república de banana mesmo. Assim, você pode reclamar dos militares, mas eles tiraram o Brasil dessa posição, sei lá, 60ª posição, para devolver o Brasil na 8ª como 8ª economia do mundo, com vários problemas nesse processo. Agora, o grande problema, e os austríacos falam muito sobre isso, o grande problema da empresa estatal, e não só os austríacos, todos os liberais, eles falam que o sistema de incentivo é muito ruim, né? Claro, se você não tem o objetivo do lucro, o sistema de incentivo é muito ruim, e a empresa acaba mergulhando em corrupção, em ineficiência, etc, etc. Só que, dependendo do quão virtuoso for o gestor da empresa, essa escala muda. Então não é a mesma coisa você botar um sindicalista do PT comandando uma estatal do que você botar um general preparado com o princípio do Brasil, com moral, com ética, etc, etc. A empresa na mão do general, e sabe quem mostrou muito isso? Foi o Bolsonaro. Que as empresas estatais que no PT davam prejuízos gigantescos, na mão e estavam um caos, quando passaram para a mão das pessoas indicadas pelo Bolsonaro, as empresas estatais passaram a ir bem. Significa que eu sou a favor de empresa estatal? Porra, é claro que não. Elas passaram a ir bem comparadas com um sindicalista do PT, mas não ir bem comparadas com uma empresa privada, claro. E as empresas que chegaram a dar 200 bi de prejuízo já estão fechando com 5,6 bi de prejuízo. Chegaram a dar 200 bi de lucro, já estão agora, no primeiro ano desse governo, fechando com 5,6 bi de prejuízo novamente, sustentado pelo Tesouro, pelo governo central, ou seja, todo pagador de imposto. Claro, exatamente. Era demonstrando, né? Como eu queria demonstrar nesse exemplo que eu estava falando. Então, é interessante, eu acho muito interessante, porque eu sou um economista liberal e eu olho para o período dos militares com esses dois olhares, com um olhar de, compreensão, mas ao mesmo tempo com um olhar de que eu não faria. E o Chile eu acho que é o melhor exemplo, né? O Chile tomou um caminho diferente e teve uma trajetória de desenvolvimento invejável pós-abertura. Mas, peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso,
Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.